Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que compete ao Juizado da Infância e Juventude julgar pedidos de suprimento de autorização paterna ou materna para viagem internacional de menores. O colegiado entendeu que, mesmo na ausência de risco à integridade da criança, a matéria deve ser analisada pelo juizado especializado em razão do princípio do melhor interesse do menor. O caso analisado teve origem em ação proposta por um pai guardião unilateral que buscava autorização para que a filha viajasse aos Estados Unidos para comemorar 15 anos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a competência do Juizado da Infância. O Ministério Público recorreu ao STJ, alegando que a competência deveria ser da Vara de Família e Sucessões, mas o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a Justiça da Infância não atua apenas em situações de risco, mas também na prevenção e garantia de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Segundo o ministro, o artigo 148, parágrafo único D do Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao juizado competência absoluta para dirimir conflitos entre pais e mães que afetem o exercício de direitos do menor. Assim, o pedido de autorização para viagem não se confunde com questões de guarda ou visitas, sendo matéria de jurisdição voluntária e de proteção direta à criança. O colegiado ressaltou ainda que os juizados atuam em aeroportos e rodoviárias para garantir a solução rápida a casos de deslocamento, conforme os artigos 83 e 85 do ECA. Concluiu que a negativa imotivada de um dos genitores impede o exercício de direitos fundamentais da criança, como convivência familiar, lazer, cultura e liberdade de locomoção, reforçando a necessidade de atuação da justiça especializada. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os condomínios não podem incluir honorários advocatícios contratuais no valor executado por cotas condominiais em atraso, mesmo que haja previsão na convenção condominial. O caso analisado teve início quando um condomínio moveu ação contra uma construtora inadimplente. O juízo de primeira instância determinou a exclusão dos honorários contratuais do valor da causa. O Tribunal de Justiça do Tocantins reformou a decisão, autorizando a inclusão, sob o argumento de que o juiz não poderia revisar o contrato ao receber a petição inicial. A construtora recorreu ao STJ, alegando cobrança em duplicidade, já que os honorários sucumbenciais já remuneram o advogado da parte vencedora. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, esclareceu que os honorários sucumbenciais são pagos pela parte perdedora, enquanto os contratuais decorrem de acordo entre cliente e advogado e não integram as despesas processuais previstas no artigo 84 do Código de Processo Civil. A ministra explicou que, embora em contratos empresariais a cobrança possa ser pactuada entre as partes, as obrigações condominiais têm natureza de direito real, ligadas à propriedade e não de relação contratual. Assim, não é possível transferir ao condômino inadimplente o pagamento dos honorários contratuais. Segundo a magistrada, o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil também prevê apenas multa, juros e correção monetária, sem autorização para incluir outras pessoas. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 não se aplica ao mandado de segurança impetrado contra lei ou ato normativo que trate de obrigações tributárias periódicas. O colegiado entendeu que, nesses casos, o mandado de segurança tem caráter preventivo, pois existe uma ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1273. Isso significa que ele vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Um dos casos que representou a questão no julgamento decorre de um mandado de segurança contra o Estado de Minas Gerais para discutir o aumento de 18% para 25% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
incidentes sobre o consumo de energia elétrica. A sentença rejeitou a preliminar de decadência formulada pelo ente público e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, o colegiado da primeira sessão confirmou a validade do mandado de segurança, afastando a decadência. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que em obrigações tributárias sucessivas, cada fato gerador é seguido por outro, mantendo o contribuinte em constante risco de lesão a direito, o que impede a contagem do prazo decadencial. Por isso, afirmou que não há decadência enquanto persistir a incidência do tributo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.